Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é o Consulting Club, um pouquinho mais sobre consultoria estratégica. E aí, para isso, eu estou aqui com a Vitória. Oi, gente, tudo bem? E, enfim, a gente vai estar passando um pouquinho sobre o que são esses pontos para vocês hoje, para vocês entenderem um pouco mais sobre e verem se faz sentido para vocês estarem, né, e visarem uma carreira em consultoria estratégica. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente vai começar falando é sobre o planejamento desse vídeo, né? Primeiro a gente vai começar falando sobre quem é o Consulting Club, para que o Consulting Club existe, quais são as vantagens de fazer parte do Consulting Club e coisas do gênero. Depois a gente vai entrar um pouco sobre o que é de fato consultoria estratégica, porque a gente acredita que é um ponto que muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre. E é muito importante, né, para entender se você quer participar do Consulting Club, se você quer seguir essa carreira. Depois a gente vai estar entrando em quem são as Big Three, né, que são três empresas muito faladas aí no mundo e também, principalmente no Consulting Club. Como são os processos seletivos dessas empresas que a gente visa estar entrando. O que é o GMAT, que faz parte desses processos seletivos. O que é Case Interview, que também é uma etapa dos processos seletivos, como se preparar para esses processos seletivos e quais vão ser os nossos próximos passos depois desse vídeo aí, quando vocês acabarem de ver ele, o que vocês têm que fazer para seguir nesse processo. Então, gente, eu vou falar o que é o Consulting Club. O Consulting Club é um clube criado para divulgar a consultoria estratégica do IBMEC, que é um ponto que a gente achava que estava faltando um pouco no IBMEC. A gente difunde essa ideia de consultoria por palestras, eventos e capacitações. Tem todo o processo de preparo para você passar nessas empresas, que nós chamamos as Big Three, mas qualquer empresa de consultoria, que são os nossos estudos em conjunto, ou seja, nas férias, ou às vezes mesmo durante o período, a gente se reúne para poder estudar os nossos materiais exclusivos e também enriquecer um pouco do business sense, que a gente acha que, como eu falei no início, o IBMEC não consegue cobrir essas necessidades. Aí são as vantagens que você tem quando você entra para o Consulting Club. Primeira vantagem é o preparo completo e o apoio. Como eu falei, a gente vai te ajudar no processo seletivo em todas as partes. A gente vai estudar para o DMAT, a gente vai estudar para as case interviews, a gente vai estudar para tudo. Que é um grupo de estudos que vai ter o foco no mesmo objetivo, e isso ajuda muito, porque a sua dúvida pode ser a minha dúvida, e às vezes você tem dificuldade numa coisa que eu tenho facilidade, então isso ajuda pra caramba. Materiais de estudo exclusivos, você não vai passar seu tempo procurando 1 milhão de casebooks que a gente já vai ter, a gente vai poder te passar. Contato com consultores que já estão nas empresas, né, famosas, que são as Big Three, horas complementares e o certificado de participação. Show, Vitória. Então agora a gente vai entrar um pouquinho em o que é consultoria estratégica de fato, né? A gente trouxe primeiramente aqui um texto, né, da Fundação Estudar que explica um pouco sobre o que é consultoria estratégica e também diferencia essa consultoria de outros tipos de consultoria, né? Que existem vários tipos de consultoria e consultoria estratégica difere bastante de outros tipos. E muitas vezes a gente tem dificuldade em entender quais são essas diferenças, né? Então a gente acredita que esse texto aqui seja um bom resumo e uma boa explicação dessa diferença. Se vocês quiserem aí dar uma pausa no vídeo para ler, acho que seria muito interessante para vocês, mas a gente já vai seguir aqui porque não tem porquê a gente parar e ler o texto. Então, o que é de fato, né, consultoria estratégica? Empresas de consultoria, no geral, são prestadoras de serviço para outras empresas. E o que elas fazem, né, de fato? Qual o serviço que elas prestam? Elas prestam justamente em auxílio em problemas internos. Através de projetos, elas vão atuar nos problemas de estratégia e gestão dos clientes delas. Então, qualquer cliente, qualquer empresa pode chegar com um problema estratégico ou um problema de gestão da sua empresa, um problema de tomada de decisão, e as consultorias estratégicas vão estar formulando todo um projeto com recursos e tudo mais para conseguir auxiliar na resolução daquele problema e daquela dor daquela empresa. E, bom, um ponto muito importante também que a gente sempre busca frisar e deixar claro para as pessoas que têm interesse em estar trabalhando em consultoria estratégica
são os motivos, né? Por que trabalhar em consultoria estratégica? Quais são os pontos positivos de trabalhar em consultoria estratégica? Bom, primeiramente, a gente tem nesse mercado um crescimento acelerado e muito bem definido. Você tem uma carreira muito bem definida desde o primeiro momento que você entra na empresa. Você já sabe mais ou menos quais são os passos que você precisa dar para conseguir crescer naquela empresa. O segundo ponto seria o contato com projetos de diversos assuntos diferentes, muitos mercados diferentes, então você acaba conhecendo diversas realidades diferentes, de empresas diferentes, mercados diferentes e também muitas pessoas diferentes, né? E tudo isso te dá uma alta visão de mercado. Você sai de uma consultoria com um business sense muito, muito bom enfim, um raciocínio muito bom para mercado e, enfim, outros pontos. E um último ponto que seria muito positivo, né, que a gente considera muito positivo, é que trabalhando em uma empresa de consultoria estratégica, você provavelmente vai ter a oportunidade de fazer um MBA no exterior, pago pela consultoria estratégica, obviamente tendo alguns pré-requisitos para eles fazerem isso, né? Agora, aqui a gente trouxe um pouquinho, né, sobre a escada da carreira de uma das empresas de consultoria estratégica, que é a Bain Company. Ela é uma das Big Three. A gente ainda vai explicar nesse vídeo quem são as Big Three, né, um pouco mais sobre esse assunto. Mas, enfim, a gente trouxe aqui a escada da Bain Company, justamente para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a linha do tempo em uma empresa de consultoria estratégica, na carreira de uma empresa de consultoria estratégica. Nessa empresa demora mais ou menos entre 8 e 11 anos para você conseguir um cargo de sócio da empresa, que no caso equivale a um cargo de diretor em outras empresas. E no caso, essa linha do tempo aqui, ela mostra também quando você faria o MBA, que é algo opcional, obviamente, e também depende se você vai ficar ainda um tempo na empresa depois do MBA. Então, enfim, o MBA é algo opcional. Sem o MBA, você demora mais ou menos uns 9, 10 anos para conseguir virar sócio na empresa. Isso é muito interessante porque a gente vê a rapidez que você consegue chegar num cargo de destaque, né? Você já recebe muitas tarefas importantes desde o início em empresas de consultoria estratégica, mas você vê que é muito mais acelerado do que outras empresas. Sim, com certeza. É bem interessante mesmo. E eu acho que é muito positivo você já entrar na empresa sabendo mais ou menos quanto tempo vai demorar para você conseguir crescer ali, né? Vejo isso como algo muito positivo. Bom, agora falando um pouquinho sobre salários, né? Acredito que todo mundo saiba que em consultoria estratégica você trabalha muito. Então, assim, para algumas pessoas isso pode ser um ponto negativo, né? Ter uma carga horária bem puxada e realmente trabalhar muito, mas ao mesmo tempo você também ganha muito bem, você recebe muito pelo que você faz. E a gente vê isso como algo muito positivo, né? Existe uma meritocracia. Então, assim, a gente trouxe aqui essa tabela, né, para fazer mais ou menos uma comparação entre salários de consultorias estratégicas e outras empresas que vários alunos do IBMEC visam estagiar, trabalhar e tudo mais, ter uma carreira, né? Então, a gente trouxe aqui a Ambev, a Ipiranga, a Globo, a L'Oréal e a XP Investimentos. A XP a gente achou interessante trazer por ser uma empresa do mercado financeiro, que em geral também é um setor que as pessoas têm interesse por causa dos altos salários, né? Porque eles pagam muito bem. E aí a gente trouxe esse comparativo para vocês. Nesse comparativo, vocês podem ver a Bain, a McKinsey e o BCG, no caso, são as Big Three, tá? A gente ainda vai falar sobre elas. E a gente trouxe também a média aí salarial de outras consultorias. Nesse comparativo, vocês podem ver que um analista júnior, na maioria das empresas, ganha mais ou menos o que um estágio numa Big Three ou em outras consultorias estratégicas ganham. Então, só aqui a gente já mostra o quanto eles valorizam, né, os funcionários e tudo mais. Porque um estagiário receber de 3 a 4 mil reais é realmente muito incomum. E isso aqui seria o salário fora os benefícios, tá? Então, ainda tem aí vale alimentação, vale refeição, vale transporte, que não estão sendo levados em consideração nessa tabela. Nem para essas empresas, nem para as outras, ok? E sendo analista, você já tem um salário ali próximo de 9, 10, às vezes 11 mil. O que também é um salário muito acima da média
para esse cargo, né? A gente vê aí na XP e na L'Oréal e na Globo que o salário gira em torno de entre 4 e 5 mil, e na Ambev gira em torno de 3.500. Então, é uma diferença muito grande, né? É o dobro, às vezes de quase o triplo do salário que você ganharia em uma empresa que não fosse desse setor. Agora, entrando um pouco no Class Profile de MBA, né? Como a gente falou, várias empresas de consultoria estratégica mandam você para fazer MBA em excelentes faculdades, nas melhores do mundo e 100% pago por elas. E é importante a gente falar, né, que várias pessoas que são aprovadas nesses MBAs, uma grande porcentagem delas vieram de consultoria, justamente porque as pessoas que são de consultoria estratégica, né, trabalham em consultoria estratégica, acabam tendo uma maior facilidade nessas provas, porque já conviveram com aquelas provas em algum momento e convivem diariamente com diversas situações que acabam apurando o raciocínio delas. Então, enfim, acaba sendo uma prova um pouco mais fácil para quem já tem contato com consultoria estratégica todos os dias. E aí a gente tem as porcentagens, né, que em Harvard cerca de 15% dos aprovados são de consultoria estratégica, em Stanford cerca de 20% e em Columbia cerca de 23%. Todas as três são excelentes faculdades de muito renome e esses dados, né, essas porcentagens, vocês podem encontrar no site delas, que está lá direitinho. E é importante lembrar que todos esses números aí representam a maioria. Então, 15%, 20%, 23% é o maior número de qualquer outra profissão que conseguiu o MBA. Dentro desses números que a gente viu, né? Claro. E também, isso se repete em todas as outras universidades que a gente procurou. As universidades da Ivy League, as universidades importantes americanas, universidades não só dos Estados Unidos, mas também de outros países. Então, isso é muito bacana. Show, Vitória. Então, agora a gente vai estar entrando, né, em quem são as Big Three de fato, né? Não sei se você já ouviu falar, você que está vendo esse vídeo, mas as Big Three, elas são as 3 maiores empresas do ramo de consultoria estratégica do mundo. Então, são 3 empresas muito conhecidas, muito bem faladas e muito, muito bem vistas, né, pelas pessoas, tanto em questão de funcionários, pessoas que querem trabalhar lá, quanto em questão de empresas que querem contratar uma consultoria estratégica. Os projetos são todos caríssimos, são empresas realmente gigantes e a gente vai entender um pouco melhor sobre elas aqui. Como a gente já tinha mostrado aí, né, a carreira, um pouco da carreira nessas empresas, os salários nessas empresas também, a gente mostrou já um pouquinho na parte de consultoria estratégica. Então, beleza. Um ponto muito interessante, né, seria aonde pessoas que trabalharam nessas 3 empresas vão parar. Então, a gente trouxe aqui alguns dos milhares de exemplos que a gente tem de pessoas que vieram de consultorias estratégicas, especificamente das Big Three, e posteriormente foram para cargos muito bem vistos em empresas, fundaram suas próprias empresas, enfim, diversas coisas, né? Diversas funções de importância. Então, o primeiro exemplo aqui que a gente tem é o Eduardo Parente, CEO da Edux, que no caso é a dona da Estácio e agora dona do IBMEC também. Ele veio da McKinsey. O Jeremy Cardier, que veio da McKinsey também e é o CEO da Latam Airlines no Brasil. O Meton Moraes, CEO da Gemini Energy, também veio da Bain, no caso. Eduardo Lotelier, CEO da Get Ninjas, veio da McKinsey. Kevin Rowland, CEO da Dell, veio da Bain. Benjamin Netanyahu, eu não sei falar o nome dele, ele é primeiro-ministro de Israel, né? E ele veio do BCG, ele é um dos exemplos mais uau, assim, que a gente tem de consultores das Big Three. A Cláudia Sender, que é CEO da Latam, veio da Bain. E o John Donahoe, que é CEO da Nike e do eBay, também veio da Bain. Então, a gente tem aqui alguns dos muitos exemplos, né, de cargos de liderança, CEOs, CFOs, etc., que vieram de consultorias estratégicas, e mais especificamente das Big Three.
Isso mostra muito, eu acho, que como as empresas conseguem preparar os seus empregados para entender o mercado no geral, né? Entrar em mercado, resolver problemas. Acho que melhor exemplo do que esse não tem. Exatamente, Vitória. Acaba que essas empresas, elas desafiam as pessoas também a ponto de quererem desafios cada vez maiores. Então, elas acabam saindo de lá só se forem para lugares e cargos muito melhores enfim, realmente se for para uma oportunidade muito, muito positiva. E por isso a gente vê muitas pessoas saindo de lá e indo para realmente oportunidades muito boas, porque quando você tem uma dessas empresas no seu currículo, você automaticamente já vira uma pessoa mais valiosa para o mercado de trabalho. Agora, a gente trouxe aqui também uma comparação entre a McKinsey e a EY, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa de consultoria, mas não estratégica, né? Ela é uma das Big Four. Então, a gente trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, a receita e o número de funcionários dessas duas empresas, para a gente fazer uma comparação aí entre a receita por funcionário das duas. A gente vê aí que a McKinsey, em 2018, tinha um pouco mais de 10 bilhões de receita, e a EY, em 2019, tinha quase 40 bi ali de receita. Só que a gente pode ver também que o número de funcionários da EY é 10 vezes maior do que a da McKinsey. E acaba que a receita por funcionário da McKinsey é muito maior do que da EY, justamente porque é uma empresa que usa os seus recursos de uma forma mais produtiva e eficiente. E acaba que consegue ter uma produtividade melhor, né? Com os recursos que ela tem, ela consegue fazer mais. Então, é uma comparação interessante aí de ser feita para vocês entenderem um pouco sobre organização mesmo da empresa, né? Agora, entrando um pouco no processo seletivo, né, como funcionam os processos seletivos das Big Three especificamente, que são, no caso, as empresas que o Consulting Club mais visa, né, tá trabalhando no futuro. Primeiramente, o processo da BEM, ele começa com provas online, então você faz uma prova de Business Situation, que é basicamente você resolver um case que eles te dão, né? São questões de múltipla escolha. Os GMAT, que também são questões de múltipla escolha, a gente vai explicar um pouco mais sobre como ele funciona. E o Pymetrics, que no caso é um teste online também de personalidade, mas ele não envolve avaliação, ele é mais para você se autoconhecer e também a empresa conhecer um pouco melhor sobre a sua personalidade. Aí depois disso a gente já segue para o início das case interviews, e aí no caso as case interviews são várias. A McKinsey, primeiro eles têm um jogo online, que no caso varia muito de processo para processo, mas o objetivo desse jogo é justamente testar a sua lógica, testar como você raciocina. Então, ele tem um objetivo bem claro e eles testam bem isso na hora do jogo. E depois eles também já começam as case interviews. E no BCG, né, a gente tem também, primeiramente, uma prova com base no GMAT, online também, e depois já parte para as case interviews. Então, o GMAT, ele é uma prova que ela é feita para entrar nos maiores MBAs do mundo. Por ele ser uma prova já feita para os MBAs, ela é cobrada em inglês, então é importante que você tenha, ou pelo menos tenha um plano de melhorar o seu inglês, caso você não tenha um inglês muito bom. E nós acreditamos que ele é separado em 3 questões principais, né? Que é o problem solving, que são questões mais matemáticas, em que você vai ter que resolver um problema mesmo. O critical reasoning, que é uma questão um pouco mais de interpretação de texto, mas que você também vai ter que usar um conhecimento lógico. E o data sufficiency, que é uma questão em que eles vão te dar informações e você vai ter que tomar decisões baseadas nessas informações. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, de questões das questões que caem no GMAT das consultorias, para vocês entenderem melhor como elas se diferenciam e, enfim, terem realmente algo mais palpável para esse entendimento. Então, essa primeira aqui é uma questão de critical reasoning. Caso vocês queiram pausar o vídeo para dar uma lida nessas questões, fiquem à vontade. Aqui a gente tem a questão de data sufficiency. Todas elas são múltipla escolhas, tá, gente? E aqui a gente tem uma questão de problem solving.
Depois que você passa do GMAT, ou do teste que você vai ter que fazer, depende de cada empresa, você vai entrar no Case Interview, que é uma coisa que acontece para todos os processos seletivos, como vocês puderam perceber com a Isadora falando. É importante a gente separar o Case Interview do case que você pode provavelmente ter feito em outra empresa. O case que se faz em consultoria estratégica é um case que usa um framework, que é como se fosse uma estrutura que você vai colocar o seu problema e como você vai resolver esse problema. Existem estruturas específicas feitas para cada tipo de case, mas você vai conseguir moldar com a sua forma de resolver e também com a forma que você estudou. Tem vários tipos de case, mas a gente separou os cases mais importantes. Eu tenho o Profitability, que é um case que você vai focar mais em questões como custo, receita, lucro. Tem o Business Situation, que é um montão de cases dentro desse. Então, você tem Market Sizing, você tem Mergers e Acquisitions, desculpa. Você tem um montão de cases. E, como eu disse, tem esse outros, porque é uma coisa complicada da gente explicar todos, porque só fazendo mesmo que você vai conseguir pegar as nuances do que é um, do que é outro. Perfeito, Vitória. A gente acredita que existem duas formas principais para se preparar em questão de conteúdo. Nós praticamos, obviamente, lemos os casebooks, que são os livros que têm os cases. Essa forma de praticar, a gente se reúne ou se reúne remotamente agora, por causa da pandemia, a gente está fazendo isso, para treinar os cases e para que uma pessoa do Consulting Club possa dar o feedback para outra. A gente estuda basicamente pelos livros e pelo livro e pelos vídeos do Victor Chang e pelo curso do Crafting Cases, que é um curso gratuito. Eles vão pegar em partes diferentes da sua preparação. O livro e o vídeo do Victor Chang, você vai conseguir perceber formas, estruturas e coisas que vão te ajudar a desenvolver os seus cases. E o Crafting Case, ele é muito bom para ver um problema que você tem e conseguir solucionar esse problema. No GMAT, tem os simulados, tem sites em que você pode conseguir entender melhor, tem questões de alguns sites, tem os e-books, tem fórum como o GMAT Club, tem o aplicativo GMAT e o Ready for GMAT, e também tem sites como o Prep Scholar, que também podem oferecer questões bem boas para você conseguir treinar e ver a sua dificuldade no GMAT. Muito bom, Vitória. E é isso, gente. Com isso a gente encerra nosso vídeo, né? Os conteúdos no nosso vídeo. E agora a gente vai passar aqui quais são os próximos passos que vocês têm que dar se vocês realmente ainda têm interesse em saber um pouco mais sobre consultoria estratégica, se vocês têm interesse em estar participando do Consulting Club. Então a gente tem que passar aqui quais seriam os próximos passos para vocês. Então, além desses vídeos, a gente tem outros vídeos que vão abordar assuntos mais específicos de processo seletivo das empresas. E aí, no caso, os próximos passos são vocês estarem assistindo esses vídeos e começando a estudar por conta própria, né, para os processos seletivos das empresas. Para você ter acesso a esses próximos vídeos, é só você pedir, né, o próximo vídeo pelo direct do Instagram. E aí, o nosso Instagram é esse aí que está na tela, o IBMEC Consulting Club. E enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e obrigada aí pela atenção. Qualquer coisa que vocês precisarem é só entrar em contato com a gente pelo direct ou, enfim, pelos nossos contatos pessoais, caso você tenha. A gente está à disposição. Tchau, gente. Obrigado e a gente espera você no nosso direct.